de podermos adorar ao Senhor neste dia. Por isso temos que lhe agradecer a vida que nos tem dado, mas sobretudo agradecer-lhe a salvação que temos nele. E porque somos salvos, porque somos filhos de Deus, nós podemos nos saudar com a saudação que o apóstolo Paulo nos ensinou e a qual ele dirigia à igreja: que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Que cada um dos irmãos aqui presentes, cada um dos irmãos que está em casa a assistir, possa estar a desfrutar em pleno da graça e da paz. Estas bênçãos movem-nos, estas bênçãos inspiram-nos a louvá-lo, a agradecer-lhe, a exaltar o seu santo nome. E queremos, no início deste culto, naturalmente lembrar aos irmãos as atividades que ainda vão decorrer no dia de hoje. Lembrar a Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes às 15 horas e dos jovens e adultos um pouco mais tarde, às 19 horas. Continuamos a estudar o Evangelho de Lucas e logo, então, teremos mais uma preciosa lição em que Deus estará a falar aos nossos corações. Mas durante a semana também, através do Zoom, e estas duas atividades anteriores que eu disse, é através do Zoom, as outras também são. A reunião de oração na quarta-feira, às 19 e às 21 horas, também através dessa plataforma nós estaremos a reunir-nos com uns irmãos às 19 horas, porque é o horário mais acessível, para outros às 21 horas. Então, temos essa reunião e em breve voltaremos então também a ter a reunião de oração presencial aqui à quarta-feira às 16 horas. Lembrar que no próximo domingo nós estaremos a celebrar o Dia das Mães. Não da forma tradicional como costumamos fazer, porque sentimos que ainda não estão reunidas as condições para podermos então trazer uma rosa vermelha, caso as nossas mães estejam vivas, ou uma rosa branca, caso elas tenham falecido, mas estaremos a celebrar esse dia da mesma maneira, com participações, com uma reflexão sobre o papel da mãe no lar. Quão importante são as mães no lar e, sobretudo, no lar cristão. Então, estaremos a refletir no próximo domingo sobre este assunto. Também lembrar os irmãos, e, sobretudo, é um motivo de oração. Vamos orar pela irmã Érica e pelo Nuno. Em princípio, ela amanhã vai ser internada para então dar à luz. Está programada uma cesariana, porque de parto normal seria bastante difícil. Então, ela amanhã dará entrada no hospital para então o Luís Miguel vir à luz do dia. Então, vamos orar por ela. Hoje deve ser um tempo de ansiedade, esperando que esse dia possa chegar. E nós estaremos em oração, então, pela irmã Érica, pelo Nuno, para que tudo corra bem, que Deus possa estar a acalmar os seus corações e possa estar também com a equipa médica que vai fazer o procedimento. Então, são algumas informações que temos a deixar-vos no início deste culto, convidando-vos agora a orar. Enquanto a Glória estará a tocar o prelúdio, aproveitemos este momento para orarmos ao nosso Deus.
a fazerem o favor de ficarem de pé e abrirem as vossas Bíblias no Salmo número 96. Salmo número 96 é um salmo que nos exorta a louvarmos ao nosso Deus. Não vamos ler todo o salmo, mas apenas uma parte dele. Salmo número 96. Diz assim o salmista: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Somos convidados a cantarmos um cântico novo. E é isso que nós vamos fazer. Vamos cantar um cântico. Não é novo. Não foi composto para este momento em particular. É um cântico já com muitos anos, que está baseado exatamente na leitura que nós fizemos. Nós estaremos a cantar a palavra de Deus, mas desejamos que seja um cântico novo, na forma como vamos senti-lo, na forma como vamos vivê-lo, na forma como vamos expressá-lo em cada momento. E por isso, tal como a palavra de Deus nos exorta, nós vamos cantar ao Senhor, vamos bendizer o seu nome, vamos proclamar a sua salvação. Então, juntos, vamos unir as nossas vozes para cantarmos este hino, ou este cântico.
nós louvamos-lo porque Ele é digno. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra, e por isso Ele é digno de ser louvado. Como vemos em Apocalipse 4:11, digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. É exatamente este versículo que agora estaremos a cantar. Tu és digno, Senhor. Vamos reconhecer aquilo que estamos a cantar, que não possa apenas ser palavras soltas, mas que possam estar agrupadas ao nosso coração. Ele é digno de ser louvado. E não apenas o fazemos através dos cânticos, dos hinos, mas também o fazemos através da oração. E queria convidar um dos irmãos que sinta desejo de orar neste momento, expressando a gratidão do seu coração, o louvor, que possa então fazê-lo agora. Porque tu nos ama, Pai Santo, e deste o seu Filho para nos salvar. Senhor, obrigado, cantaremos louvor todo santo dia para ti, Pai. Sabemos que tu és misericordioso, perdoador, mesmo quando nós caímos e falhamos. O Senhor está sempre a nos perdoar. Nós agradecemos por tudo isso. Senhor, o nosso louvor e a glória e honra, todo enquanto nós estamos vivos, daremos sempre, Pai. Até aquele dia que nós também estaremos juntos consigo. Bendito seja o seu santo nome, Deus. Abençoa cada um de nós que estamos cá. Senhor, aceita a nossa adoração, Pai, e perdoa-nos certas coisas que nós fazemos ainda que não te agrade. Bendito sejas tu, Senhor.
venha adorar conosco, venha ficar no meio de nós, Senhor, e venha fortalecer-nos, Pai, abençoa o pastor, Senhor, e todos que estão cá, Pai, aceita a nossa adoração e perdoa-nos as nossas falhas, Pai. Obrigado por tudo. Ser com cada um, Pai. Ser com a irmã Érica também, que vai dar a luz, Pai. Mas curador, Senhor, que tudo possa correr bem para ela e abençoa o neném que vem aí e seja um grande testemunho para si também. Bendito sejas tu, porque tu sabes todas as coisas e nós pomos tudo, todo o nosso viver, Senhor, todo o nosso caminhar, todos os nossos planos, está tudo nas tuas mãos. Ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Podem fazer o que for sentar. Uma das coisas que nós não devemos esquecer é que nós somos filhos de Deus. Nós temos uma nova identidade. Nós somos filhos do Pai que está nos céus. Nós fomos integrados por Ele na sua família. Ele veio até nós e nos adotou na sua família. Esta é a nossa identidade. Nós não somos filhos deste mundo. Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos uma responsabilidade de darmos a conhecer o nosso Pai. Nós temos uma responsabilidade de anunciar a sua salvação, proclamar o seu perdão e fazê-lo com alegria, fazê-lo mostrando que Jesus é a solução para este mundo aflito, este mundo agitado. Jesus é a solução. Que nós possamos levantar a nossa voz e anunciar. Este hino que nós vamos cantar exorta-nos exatamente a fazermos isso. Nós, como embaixadores da paz, ministros da reconciliação, somos chamados então a proclamar, não a guardar esta boa mensagem para nós, mas a transmiti-la àqueles que estão perdidos. Então vamos cantar o hino 536. E enquanto cantamos este hino, quem está preparado para entregar a sua oferta, o seu dízimo, então que possa vir à frente e em ato do culto o adorar. Quem está em casa que pode fazer também o mesmo, não desta forma, mas através de uma transferência. E quem ainda não ofertou para o dia de educação teológica que foi na semana passada, também o poderá fazer. Estamos muito próximos de atingir o alvo. Então, se algum dos irmãos ainda não participou, certamente iremos atingir e passar. Então, deixamos também convosco esta oportunidade de poderem participar numa oferta que foi levantada no domingo passado, mas que também hoje damos a oportunidade para poderem fazer. E aqueles que trazem os seus dízimos também, que possam fazê-lo. Enquanto cantamos este hino, vamos então fazer isso. E como diz a terceira estrofe, bens e vidas colocados no altar do Salvador, por Jesus multiplicados, serão bênçãos do amor. Se o Senhor nos ajudar a administrar, então seremos bons administradores dos recursos que Ele nos dá, recursos que são necessários e que Ele então nos dá para que nós possamos beneficiar deles. Então vamos cantar este hino e quem desejar então pode vir à frente e trazer a sua oferta. Senhor,
Sim, Pai querido, és tu e somente tu que dá paz e alegria. Somente em ti é que há salvação. Obrigado, Pai querido, porque nós já tivemos a oportunidade de experimentar. Nós somos teus filhos. Muito obrigado, Senhor, porque não merecíamos ser adotados na tua família. Mas tu enviaste o teu único filho para que através da sua obra, para que através da sua morte, para que através da sua ressurreição, nós pudéssemos ser adotados nesta tão grande família. Esta família que não apenas se reúne aqui na Amadora, mas em Queluz e em tantos outros lugares pelo mundo. Obrigado, Senhor, porque podemos juntos louvar o teu nome. Podemos engrandecer-te porque sentimos a tua presença, sentimos a tua proteção, sentimos a tua providência. Obrigado, Senhor, porque em momento algum tu nos tens faltado. Obrigado, Senhor, pelas vitórias, pelas forças, pela tua graça que sentimos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui tu tens estado conosco. E estamos certos que continuarás a estar. Estamos certos que tu és poderoso para guardar bem o nosso depósito até ao dia final. Obrigado, Senhor, porque em ti podemos descansar. Em ti, Senhor, nós podemos encontrar o ânimo, o consolo para os momentos menos bons. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque podemos estar aqui e neste ato de culto podemos, Senhor, também dedicar-te uma parte do que nos tens dado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu nos dás esse privilégio e aqueles que não têm tido esse privilégio, porque não têm tido trabalho, não têm tido recursos que o possam fazer, Senhor. Que possam, Senhor, encontrar trabalho, que possam encontrar estabilidade no trabalho, para que possam ter uma outra segurança. E queremos te pedir por aqueles que estão a iniciar novos projetos, Senhor. Pai querido, tu sabes a quem eu me estou a referir. Pai querido, que possas ser com esta irmã, que possas estar, Senhor, a ajudá-la neste projeto que ela tem diante de si. Assim como a outros, Senhor, que possam estar a pensar noutras saídas que tu possas ser. E sobretudo pedimos por aqueles irmãos que vieram das suas terras e estão conosco e estão a tentar regularizar-se, Senhor. Pai querido, que os ajudes, que eles possam encontrar pessoas sensíveis que os ajudem a regularizarem-se, a terem autorização de residência no nosso país. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Pai querido, é isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Queria convidar-vos a olharmos para uma bem-aventurança e por isso convido-vos a abrir as vossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Como os irmãos têm reparado, quando nós temos culto de celebração da ceia do Senhor, nós analisamos uma das bem-aventuranças. E temos feitas na ordem que elas se encontram em Mateus capítulo 5. E estamos a chegar ao fim da análise das bem-aventuranças. Hoje olharemos para a penúltima, que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Encontramos esta bem-aventurança em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Mas, para nós sabermos, para nós tomarmos a consciência da importância desta bem-aventurança no nosso tempo, nós temos que olhar um pouco para o nosso mundo. E quando nós olhamos para o nosso mundo, nós vemos que o nosso mundo, o mundo no qual estamos, no qual vivemos, é um mundo de conflitos e de falta de paz. Nós constantemente ouvimos falar acerca de atentados. Certamente vos tocou e toca aquilo que aconteceu em Cabo Delgado, com pessoas que foram mortas sem qualquer piedade. Famílias que foram desfeitas, pessoas que tiveram que sair dos seus lugares, das suas habitações, para encontrarem refúgio noutro lugar. Não apenas ouvimos falar de atentados, ouvimos falar de assassinatos,
Ouvimos falar de desentendimento entre grupos que levam rixas e a morte. Penso que há 2 semanas atrás, aquele jovem de 15 anos que foi esfaqueado. Uma briga combinada na internet e que teve como fim esse. Nós ouvimos falar também do conflito entre familiares, entre cônjuges. Ouvimos falar de assassinatos de mulheres. Ouvimos falar de situações que nos tocam. Tudo isso, naturalmente, cria mal-estar, cria instabilidade social e cria também ou leva a uma destruição gradual das pessoas. É claro que há ações que são implementadas. Os povos preocupam-se com estas coisas. Os povos procuram implementar ações para diminuir os atentados. É verdade que diminui, mas de repente surge um atentado. Não é possível, não tem sido possível acabar com os atentados. Há várias ações que são implementadas para se diminuir a criminalidade, mas infelizmente ela passa a fazer parte dos nossos noticiários e de uma forma constante. O que é que estará a acontecer com a humanidade? O que é que lhe está a faltar? Nós sabemos o que lhe está a faltar. Está a faltar Cristo. Está a faltar Cristo nesta sociedade. E falta Cristo. E falta servos de Cristo. Falta servos que promovam a paz. Que possam agir em favor da paz. Que possam se esforçar por alcançar a paz aonde estão. O nosso mundo precisa urgentemente de pacificadores. Quase que podíamos pôr um letreiro: procura-se. Procura-se pacificadores. Procura-se pessoas como Martin Luther King, que deu a sua vida por uma causa, para estabelecer a paz entre 2 povos, brancos e negros. É claro que houve quem não gostasse e o seu fim foi trágico. Mas nos poucos anos que ele viveu para estabelecer a paz. E este texto que nós referimos, esta bem-aventurança, ela exorta-nos a sermos homens e mulheres de paz. E quando nós olhamos para estas bem-aventuranças, primeiramente temos que olhar para o exemplo excelente de Jesus Cristo. Porque cada uma destas bem-aventuranças, ela espelha, ela reflete, ela mostra-nos Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi o pacificador por excelência. Ele tudo fez para estabelecer a paz. Para que a paz entre os homens e estes com Deus pudesse ser uma realidade. E não fez como os imperadores faziam, os imperadores romanos. Os imperadores romanos eram chamados de pacificadores. Mas sabem como é que eles faziam isso? Sabem como eles promoviam a paz? Através da força, através da violência. Chegavam a determinado povo e através da força musculada eles procuravam impor a paz. Mas nós sabemos que isso não resulta. Porque quando se quer impor a paz através da força, ela vai gerar força contrária. Ela vai gerar maldade. Ela vai gerar revolta. Não vai gerar paz. Jesus foi um pacificador não à moda dos imperadores. Não à moda do seu tempo. Ele foi um pacificador entregando-se, dando-se. A violência foi sobre ele. Ele não impôs violência aos outros. E toda a sua vida foi dedicada ao estabelecimento da paz. Tudo o que ele disse
tudo o que ele fez foi para esse fim. Foi para que nós tivéssemos paz com Deus e uns com os outros. A sua morte foi para a concretização da paz. A sua morte serviu para reconciliar o mundo que se tinha afastado de Deus com Deus. E nós vemos isso bem expresso na palavra de Deus. Nós vemos em Colossenses 1, 21 e 22, como Paulo fala do estabelecimento da paz dos povos com Deus. Ele escreveu assim: e a vós outros também, que outrora erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para se apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele morreu para que tivéssemos paz com Deus. Mas ele também morreu para que tivéssemos paz uns com os outros. E quando ele escreve aos Efésios, e os irmãos conhecem o contexto desta igreja, uma igreja que tinha dois povos distintos, judeus e gentios. E estes povos não se entendiam. Porque os judeus olhavam com uma atitude de superioridade em relação aos gentios. Tratavam os gentios como cães vadios que não mereciam qualquer cuidado. Era assim que os judeus eles repudiavam os gentios. E é claro que os gentios a isso reagiam. Mas Jesus veio para estabelecer a paz entre povos. Povos contrários, inimigos. Mas Jesus veio fazer de ambos os povos um único povo. E ele escreve isso aos Efésios, uma igreja onde havia esses dois grupos. Ele escreve para que então soubessem que Jesus veio estabelecer a paz entre eles. O apóstolo Paulo escreveu: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Que maravilhoso é! Jesus foi pacificador. Ele veio pacificar. E mesmo quando o condenavam injustamente, ele não reagiu. Ele voluntariamente cedeu para que o plano de salvação, para que o restabelecimento da paz fosse uma realidade. E o apóstolo Pedro viu. O apóstolo Pedro, quando Jesus estava a ser julgado, maltratado, Pedro estava lá. E ele viu aquilo que estava a acontecer com Jesus. E por isso, na primeira carta, ele expressa aquilo que os seus olhos viam. E ele diz: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele fez isso. Custou-lhe a vida, mas ele entregou-se por essa causa. E um dos títulos atribuídos a Isaías 9, para além de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, há um outro, príncipe da paz. E ele foi esse príncipe. E ele demonstrou esse reinado de paz através da sua vida. Ele foi um verdadeiro príncipe da paz. Então, o que nos deve motivar a nós, esta bem-aventurança, a concretização dela, primeiramente, é Jesus. Ele é o nosso exemplo. E tendo a Jesus como exemplo, como modelo, como Senhor, então vem a aplicação na vida dos crentes. Nós somos chamados para pacificar. Nós somos chamados para agirmos e atuarmos na concretização da paz, à semelhança daquilo que Jesus fez. Por isso o apóstolo Paulo, tomando consciência dessa realidade,
da importância de nós sermos pacificadores, ele fala sobre paz. Ele recomenda a paz. E nós podemos ver, e convido-vos a abrir as vossas Bíblias, em Romanos capítulo 12, onde ele claramente fala sobre o estabelecimento da paz, sobre o esforço que nós devemos fazer. Romanos capítulo 12, do versículo 17 a 21, ele assim escreveu: Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esta exortação, Paulo interpretou muito bem esta bem-aventurança, quando ele exorta exatamente a paz. A paz. O autor aos Hebreus também, escrevendo, ele fala sobre a paz, segui a paz com todos. E é interessante, lá diz, segui, buscai. E a ideia aqui é buscá-la com intensidade, buscá-la com força. Tentar alcançar esse objetivo, tal como o atleta que se esforça, treina arduamente, vai ao limite das suas forças para conseguir o seu objetivo. Esta é a ideia aqui presente. Segui a paz com todos, esforçai-vos, fazei tudo o que estiver ao vosso alcance para que ela seja uma realidade entre vós. Nós, como filhos de Deus, nós temos uma nobre responsabilidade. Podemos dizer um excelente ministério. Todos nós temos um ministério que o Senhor nos deu. O ministério da reconciliação. É exatamente isso que ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 5, e novamente peço para os irmãos fazerem o favor de abrirem, em 2 Coríntios, capítulo 5, para lermos do versículo 18 ao versículo 20, que nos fala desse excelente ministério, que não é meu, só meu, que não é só dos diáconos, é de todos nós. Nós que experimentamos a paz de Cristo. Diz o versículo 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus lutasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós somos chamados a este ministério, o ministério da reconciliação. Nós somos chamados a sermos pacificadores. E os pacificadores são todos aqueles que fazem e promovem a paz, como eu disse. São todos aqueles que anunciam as boas novas da paz em Jesus. Isaías escreveu: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Quão suave os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz. Nós somos chamados a sermos pacificadores. Mas será que naturalmente nós o somos? Não. O natural é nós retaliarmos. O natural é que quando alguém nos faz mal, nós o coloquemos debaixo do nosso olho. E se surgir a oportunidade, nós retribuímos aquilo que nos fez. Isso é o natural. O natural é pagar o bem com o bem e o mal com o mal. Isso é o natural.
Nós não somos pacificadores por natureza. Nós só somos se o Espírito Santo nos transformar. Transformar o ímpeto da velha natureza. Transformar o nosso ser, porque nós, infelizmente, continuamos a ser pecadores. É verdade, pecadores arrependidos, mas continuamos a falhar. E somente na força do Espírito Santo é que nós poderemos ser pacificadores. Na nossa força não vamos lá. Porque se eu for na minha força, até posso resistir num momento. Mas se lutas, se a pessoa continuar a me ofender ou outras pessoas, eu passo, eu explodo e depois vou retaliar. Porque, como diz o apóstolo Paulo, a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Nós, portanto, então devemos pedir que Deus nos transforme para que realmente possamos ser estes pacificadores que Ele deseja. Os irmãos conhecem o fruto do Espírito, que vem lá em Gálatas 5:22. Amor, paz, alegria, e continua. Paz está em segundo, porque é tão importante. A paz é fundamental aonde há duas pessoas, ou até mesmo onde há uma pessoa, porque às vezes nós não temos paz com nós mesmos. Paz. Nós somos chamados a sermos pacificadores. E se nós formos, há uma bem-aventurança. Nós somos abençoados. Nós somos os mais felizes, porque seremos chamados, o quê? Filhos de Deus. Seremos chamados filhos de Deus. A promoção e a ação em favor da paz, como pacificador e não como pacifista, é uma marca, é uma confirmação da nossa relação com Deus. Porque nós encontramos uma expressão várias vezes na Bíblia: Deus da paz. O nosso Deus é um Deus da paz. E sendo um Deus da paz, nós devemos ser como nosso Pai. O primeiro pacificador foi Deus. Lembram-se aonde é que ele exerceu este atributo? Lá no jardim. Quando Adão e Eva pecaram, quem que tomou a iniciativa de promover a paz? Quem? Deus. Deus veio ao encontro dele e perguntou: onde estás, Adão? Foi Deus. E já naquela altura, Deus prometeu que do filho da mulher sairia aquele que havia de destruir a cabeça da serpente. Deus foi e é o pacificador. Ele foi o primeiro pacificador. E Ele quer que nós o sigamos. E aquele que é filho de Deus deve ser um pacificador também. Se nós tratamos Deus por Pai, nós devemos viver como Deus é. Nós devemos viver como Jesus viveu. Deus não criou filhos. Deus não adotou filhos para serem o contrário daquilo que Ele é. Deus nos adotou, Deus nos fez seus filhos para sermos como Ele é. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É claro que nós, quando olhamos para esta bem-aventurança, olhamos para uma concretização futura. Serão chamados. Mas nós já somos. Nós já somos. Não apenas seremos oficialmente conclamados diante dos anjos que somos filhos de Deus, no tribunal a nossa posição será realçada, mas já agora somos filhos de Deus.
O apóstolo João afirmou categoricamente isso. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós somos filhos de Deus. Jesus nos ensinou a chamar Deus como? Como nosso Pai que está nos céus. Se Ele nos ensinou a chamar assim a Deus, então qual é a nossa identidade? Esses filhos. Nós somos filhos do Pai que está nos céus. E é a prática dessa paz na nossa vida que mostra ao mundo que nós somos filhos de Deus. Se andarmos em guerras, em desentendimentos, isso não revelará a presença de Deus na nossa vida. Nós somos chamados a sermos pacificadores, porque como Deus é, nós devemos ser também. O que é que a minha vida tem revelado acerca desta filiação? Será que a minha vida, as minhas ações o desmentem? Será que o mundo pode ver Cristo em nós? Pode ver diferença nas nossas vidas? Olha para nós e vê-nos como os outros. Que nós possamos ser pacificadores. Que cada de nós possa agir como pacificador no seu lar, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, em qualquer lugar, que nós possamos ser estes pacificadores. É claro que nós não vamos acabar com as guerras, mas nós podemos acabar com as guerras perto de nós, sendo pacificadores. Que Deus nos ajude a sermos homens e mulheres de paz, filhos da paz. É isso que Deus quer que sejamos, filhos da paz. Então, que assim possamos ser. Amém. E é no ambiente de paz que nós somos chamados a participarmos da ceia. Os irmãos conhecem o contexto de Coríntio, o que acontecia na igreja de Corinto. Uma igreja que estava a viver desunida. Havia guerras, havia contendas no seio desta igreja. E o apóstolo Paulo apela à unidade entre eles. Apela à consciência de pecados e à resolução dos mesmos. E em relação à ceia também havia desunião. E por isso, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 a 28, ele fala como celebrar a ceia do Senhor de uma forma digna, num contexto de paz. Então, convido os irmãos a fazerem o favor de abrirem 1 Coríntios 11, de 23 a 28, enquanto o irmão Técio e o irmão Eduardo estarão a preparar-se para ajudar na distribuição do pão e do vinho. 1 Coríntios, capítulo 11, de 23 a 28. Porque diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Somos chamados a examinarmos-nos diante de Deus, para que então possamos participar da ceia em paz com Ele, em paz com o nosso Salvador. E queria convidar então o irmão Eduardo, o irmão Técio a virem aqui à frente,
para nos ajudarem na distribuição do pão e do vinho. Diz o versículo 23 e 24, e volto a repetir: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos dar graça ao Senhor, porque Ele deu o seu corpo, deu a sua vida, para que nós então pudéssemos ter vida nele. E quero convidar o irmão Eduardo para o fazer. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos agradecemos, Pai, pelo tu tão grande amor para connosco, Pai. Nós sabemos, Pai, que tu és Deus da paz, Deus da luz, Deus que cuida, Deus que consola, Deus que fortalece, Senhor. E nesse propósito, Senhor, nós te damos graças por tão maravilhosa graça conosco. É por isso, pela salvação que nos deste, Senhor, tu mandaste teu Filho, que veio ao mundo para nos resgatar nossos pecados, para que nós sejamos salvos. E por isso, Pai, nós te pedimos perdão diante da tua presença, porque nós às vezes não merecemos, mas pelo teu amor infinito para conosco, tu sabes os nossos anseios e nossas aflições. E por isso, Pai, nesse momento, nós queremos agradecer por então o oportunidade e privilégio de estarmos juntos em comunhão contigo, Senhor. É que a tua paz habita em nosso ricamente, Senhor. Assim nós te pedimos e agradecemos todas as coisas. Em nome do amor de Jesus. Amém. Amém. E enquanto os nossos irmãos estarão a distribuir o pão, nós vamos cantar um cântico que nos fala que com vinho e pão nós celebramos comunhão.
como Jesus nos ensinou. Que em memória de Jesus Cristo participemos do pão. Nós vamos cantar agora o hino 293. E vamos cantar a primeira parte, que são as duas primeiras estrofes, que nos fala como era a nossa realidade antes de aceitar a Cristo. Como nós resistíamos. Então vamos primeiro olhar para aquilo que éramos e depois vamos cantar aquilo que somos. E acompanhamos a oração que o irmão Teste estará a fazer. Deus, nós te louvamos, Senhor, por esta tão importante ordenança que insere também o nosso processo da salvação. E ajuda-nos, Senhor, a interiorizar cada vez mais ela quando estamos a tomá-la como estamos a fazer agora, e que possamos despertar para a consciência da vida santificada, da vida de compromisso, da vida da oração, da vida de partilha, da vida de reconciliação e, acima de tudo, da vida de pacificação, tanto contigo como com os homens. É no nome bendito de Jesus Cristo que te agradecemos e te pedimos, sabendo que ficamos sempre aquém destes desígnios, destes propósitos, destes elevados ideais cristãos, Senhor. Por isso aqui também é um momento que nós pedimos, tipo, comunitariamente, perdão pelas nossas faltas, pelas nossas imperfeições, por nós ficarmos sempre, enfim, aqui destes valores. É no nome bendito de Jesus Cristo que também tomamos este cálice, na certeza de que nós um dia tomaremos na tua presença gloriosa. Amém. Em memória de Jesus Cristo, participemos do vinho.
E vamos continuar a cantar agora aquilo que somos em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos nós agora e para todo sempre. Amém. Podem fazer o favor de sentar e vamos ouvir o pós-lúdio. Encerramos assim o nosso culto e desejo a todos os irmãos que possam ter um bom dia, uma boa semana e que Deus vos possa abençoar em tudo.